Fala galera, tudo bom? Mais uma aula. Essa aula vamos falar de Kp, galera. Vou fazer um exercício só de Kp nessa aula também, só para vocês verem, tá bom? Não vai ter outra aula de Kp, porque nós já sabemos, galera. O Kp, ele é o equilíbrio de uma reação em termos de pressão. Então a gente tem aqui a mesma reação genérica que a gente usou para o Kc. Eu só apaguei aqui o quadro e vou utilizar a mesma coisa, galera. Então você tem Azão e Bzão, Czão e Dzão sendo produtos e reagentes. E os coeficientes deles aqui em vermelhinho, né? Czinho e Dzinho, alfa e beta para os reagentes. Então olha só, o Kp, galera, é a constante em termos de pressão. Ou seja, é a pressão que todos eles têm que atingir para a equação estar em equilíbrio. Como que a gente calcula, galera? A gente vai fazer assim, ó. A pressão parcial. O que é a pressão parcial? É a pressão desse cara na reação, tá bom? Então a gente vai fazer a pressão parcial dos nossos produtos, que são o Czão e o Dzão. Então a gente vai fazer a pressão parcial da concentração do nosso primeiro produto, que é o Czão, e vamos elevar o coeficiente dele também, que é C, o Czinho, né? Vezes a concentração do nosso outro produto, que é o Dzão, né? A pressão parcial, então sempre o Pzinho, tá? A pressão parcial desse nosso outro produto, que é o Dzão, elevado ao coeficiente dele, que é o Dzinho, sobre a pressão parcial do nosso primeiro reagente, que é o Azão, elevado ao coeficiente dele na equação aqui, que é alfa, vezes a pressão parcial do nosso outro reagente, que é o Bzão, elevado ao coeficiente dele, que é o Bzinho, né? O beta. Fechou? É assim que a gente calcula o Kp, galera. É a mesma coisa que o Kc, tá? Reagente, produto sobre reagente, porém a pressão parcial desses caras, a pressão deles na equação. Quer ver um exemplo? Olha o exercício que está aparecendo aí na tela para vocês. A pressão total de um sistema constituído por gás hidrogênio, gás iodo, né? I2 e H2, e HI, que é o nosso produto, né? Que ali seria o ácido iodídrico. Ele diz que a pressão total desse sistema em equilíbrio é de 4 atm a uma dada temperatura. Sabendo que existem 40% de H2 e 10% de I2 e volume, qual é o valor da constante desse equilíbrio em termos de pressão? Galera, seguinte, ele já deu a equação para nós. Ó, vou colocar aí do ladinho para vocês ali, tá? Bem do ladinho ali, ó, tá aparecendo a nossa equação, H2 gasoso mais I2 gasoso, passando a ser 2HI, né? 2HI gasoso. Todos estão no estado gasoso, então todos participam do Kp. Kc e Kp só lida com substâncias no estado gasoso ou água no estado de vapor, Vzinho. Se não tiver isso, a substância no estado sólido e líquido não participa. Seguinte, galera, o que você precisa notar? Ele te deu a porcentagem da pressão em volume, né? Em volume desses caras. Ó, ele deu que existem 40% de H2 e 10% de I2. Olha só. Então ele te deu os dados. 40% de H2, que é a mesma coisa que 0,4, né? 40%, 40 sobre 100. 40 dividido por 100, 0,4. E temos 10% de I2 nessa reação. 10% de I2, galera, 0,1. Né? Dividiu 10 por 100, 10%, 10 dividido por 100, 0,1. Por que a gente precisa passar para decimal, galera? Você precisa lembrar da lei de Amagat. A lei de Amagat fala da mistura de gases. Seguinte, a somatória da pressão de todos os gases, né, da pressão parcial de todos os gases, é a pressão total do sistema. E a pressão total de um sistema tem que ser o quê? 100%. Então, essa é a lei de Amagat, galera. A somatória das pressão de cada um desses caras, dos reagentes do produto, tem que dar 100%. Quantos por cento nós temos? Nós temos somente a pressão dos reagentes.
que é 40% e 10%. Então, você não concorda comigo que nós já temos 50% das pressões? Faltam só 50, né? Ó, 40 mais 10, nós temos 50% de pressão. Mas a pressão total do sistema tem que ser 100%. Então, nós podemos logo adquirir que a pressão do HI, do nosso produto, é os outros 50% que nos restam. Fechou? Beleza, galera. 50%. Olha só. 50%, 50 divide por 100, né? 50%, 50 dividido por 100, 0,5. Pronto. Agora eu tenho a pressão dos reagentes e dos produtos. Ó, 40 mais 10, 50, 50 mais 50, 100. Formando a pressão total do sistema, respeitando a lei de AMH. Beleza? Seguinte, galera. Olha só. Aqui nós temos a pressão deles durante a reação. Só que nós precisamos da pressão parcial desses caras, tá? A gente tem aqui a pressão, na verdade, em termos de volume, né? Nós temos a pressão deles, só que, porém, em volume. Só que nós queremos a pressão parcial desses caras, ou seja, sem envolver o volume da reação. Então, o que você vai fazer, galera? Você vai pegar a pressão total do sistema, que é 100%, mas só que não é 100%. Ele deu lá no exercício, ó, a pressão total de um sistema em equilíbrio, né, desse sistema, dessa reação em equilíbrio é 4 atm. Então, a pressão total dessa reação aqui é 4 atm. Então, como que eu faço para descobrir a pressão parcial desses caras aqui a partir dessa pressão total, que é 4 atm? Galera, eu vou multiplicar cada uma delas pela pressão total, que é 4 atm. Então, 0,4, que é o 40% de H2, eu multiplico pela pressão total do sistema que eles nos deram no exercício, que é 4. Se você fazer 0,4 por 4, vai te dar 1,6. Então, você tem 1,6 atm. Essa é a pressão parcial do H2. E para o I2? 0,1 vezes 4, né, galera? Se você fazer 0,1 vezes 4, olha que fácil, ó. 1 vezes 4, 4, 0, vírgula, né? Uma casinha, então 0,4. Então, você tem 0,4 atm. Então, 0,4 atm é a pressão parcial do I2, do nosso outro reagente. E para esse cara aqui, 0,5, multiplica por 4. Olha que fácil, 0,5 você multiplica por 4, né? 5 vezes 4, 20, sobe 2, vem 0. 0 vezes 4, 0, mais 2 aqui, 2. Uma casinha, uma casinha. Então, se você multiplicar 0,5 por 4, elimina vírgula e 0 no final, fica 2. Então, a pressão parcial do nosso produto, do HI, é 2 atm. Pronto! Então, a partir da pressão total que eles nos deram da reação, que é 4 atm, nós descobrimos a pressão parcial dos reagentes e do produto. Agora que eu tenho a pressão parcial, eu jogo para o cálculo do Kp. Bem de boa. Ó, deixa eu só apagar essas coisinhas que eu fiz aqui, né? Matemáticazinha. A gente faz assim, ó. Vou primeiro montar a reação do Kp. Kp, aqui nesse caso, vai ser igual a pressão do nosso produto, que é o HI, o ácido iodídrico. Então, a pressão do HI elevado ao coeficiente dele na equação, que é 2, sobre a pressão do nosso primeiro reagente, que é o H2, elevado ao coeficiente dele, que não tem, então é 1, vezes a pressão parcial do I2, que é o nosso outro reagente, elevado ao coeficiente dele, que se não tem, não tá? É 1. Pronto, galera. A partir disso, só passar os dados para a fórmula e ser feliz. Olha só. Kp é igual. Pressão parcial do HI. Nós acabamos de descobrir que é 2 atm. Então, vai ser 2, que é a pressão parcial dele, elevado ao coeficiente dele, que é 2. Então, 2 ao quadrado. Sobre pressão do H2, pressão parcial dele. Nós acabamos de descobrir também que é 1,6 atm. Então, vai ser 1,6 elevado ao coeficiente dele na equação, que é 1. Então, 1,6 elevado a 1. Né? Coloca no parênteses, né? Para não confundir que é só 6 elevado a 1, né? Então, coloca no parênteses, sempre. Daí, abre parênteses, a pressão do nosso outro reagente, que é o I2. Nós descobrimos que a pressão parcial dele, 0,4 atm. Então, coloco 0,4 e eleva a 1,
que é o coeficiente dele na equação, né? Aqui, ó, 1 e 1, beleza? Matemática agora, né, galera? Kp é igual 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Daí, 1,6 elevado a 1, 1,6, 0,4 elevado a 1, 0,4. Se você multiplicar 1,6 por 0,4, vai dar quantos? Faz aqui, ó, 1,6 por 0,4. 4 vezes 6, 24. Sobe 2, vem 4. 1 vezes 4, 4. Mais 2, 6. Daí coloca aqui, ó. Aqui não precisa, né? Porque 0 multiplica, então coloca um 0 aqui, ó. Quantas casinhas eu tenho aqui, galera, no total dos números decimais? Uma após a vírgula e outra após a vírgula. No total eu tenho 2 casinhas após a vírgula. Então conta aqui, ó. 1, 2. Opa, 0,64. Então, eu vou dividir 4 por 0,64, que foi o resultado dessa multiplicação. Se você dividir 4 por 0,64, vai te dar quantos? Aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Vai te dar 6,25. Tá aparecendo até aí na tela para vocês a resposta correta, então, letra B de bola. Então, 6,25. 6,25 o que, galera? Se a pressão parcial está em ATM, a constante também vai ser em ATM. Sabendo também que a constante não tem unidade de medida, tá? Em específico, você não precisa representar. Mas se você quiser, tem que estar tudo de acordo. Então, pressão parcial em ATM, constante em ATM. Então, galera, essa aqui é a pressão parcial dos caras. É a pressão que eles têm durante a reação. Porém, para essa reação entrar em equilíbrio, tanto para a reação direta e tanto para a reação inversa, todos precisam atingir 6,25 atm. Se eles não atingirem essa constante de pressão, a equação não está em equilíbrio, tá bom? Então é assim que se calcula o Kp, galera. Pressão parcial dos produtos dividido pela pressão parcial dos reagentes, tá? Se ele te der a pressão em questão de volume, é só fazer a regrinha que eu fiz aqui, multiplica pela pressão total do sistema, descobre a pressão parcial de cada um e passa para o Kp. E se ele te der as pressões parciais dos caras, se ele já te der, muito fácil, só passa para o Kp e seja feliz, né? O restinho só matemática básica. Tá bom? É isso, galera. Kp é isso, tá? Que nem eu falei, é bem simples. Esses são os básicos dos exercícios que eles vão te dar, né? Se eles der um exercício mais avançado, não sei, galera, porque exercício mais avançado disso é só para professores, bacharéis, graduados, né? Então, isso aqui é nível do ensino médio, é nível do Enem, é o que você precisa saber para calcular um Kp, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Entendido aí como que se calcula o Kp, tá bom? Espero, então, novamente que vocês tenham gostado do meu trabalho, tá? Não vou fazer outra aula, porque nem eu falei, esses são os exercícios, é isso que você precisa saber, tá? Expliquei o exercício mais complexo que tem aqui, tá bom?